Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de homeopatia. Hoje nós iremos dar continuidade o que havíamos feito uma introdução, né, na aula passada, no que diz respeito à composição do medicamento homeopático. Então, aula passada nós trabalhamos com a origem, né, as matérias-primas que podem fornecer insumos ativos no preparo de medicamentos homeopáticos. Então, a gente viu que esses insumos ativos podem ser provenientes dos 5 reinos da natureza, né, de vegetais, de animais, de protozoários, de algas, do reino Monera, né, de bactérias. E não só quanto aos reinos da natureza, e o reino fungi também, né, dos fungos, é, as drogas minerais também fornecem, na verdade, né, é o segundo grupo que mais fornece insumos ativos para o preparo de medicamento homeopático, só perde para as patogenesias provenientes de plantas, né? Então, assim, é uma diversidade muito grande de diferentes substâncias da natureza que fornecem insumos ativos que já passaram por experimentações patogenéticas para a produção do medicamento homeopático. Hoje nós vamos falar dos insumos inertes, dos veículos, dos recipientes, dos adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos que podem ser utilizados no preparo dos medicamentos homeopáticos, que são de grande importância, uma vez que uma das características do medicamento homeopático são as diluições infinitesimais, né? E aí, o medicamento homeopático a ser prescrito, ele basicamente só tem uma memória medicamentosa do insumo ativo. Ali, basicamente, você só vai ter veículo ou recipiente, dependendo se for forma farmacêutica líquida ou sólida e semissólida, né? Basicamente, não é só recipiente ou veículo, não, porque senão seria placebo, tá? Eu tenho uma memória medicamentosa do insumo ativo que foi passando pelas diluições sucessivas, né? Então, hoje a gente vai falar o tipo de água, álcool, glicerina utilizada como veículo em homeopatia, alguns recipientes do tipo sacarose, lactose, amido, de que forma eles são utilizados para a produção de glóbulos, microglóbulos, comprimidos e tablets homeopáticos. Antes de partirmos para essa parte dos insumos inertes utilizados em homeopatia propriamente dita, esse capítulo, né, da apostila de vocês traz um grupo de medicamentos que estão conforme o preparo baseado na farmacotécnica homeopática, que não seguem o princípio, basicamente, de todos os pressupostos da homeopatia, mas estão sob a responsabilidade do farmacêutico homeopata, tá? Que são chamados bioterápicos. Os bioterápicos, pessoal, são medicamentos dinamizados, ou seja, eles são diluídos e submetidos à agitação ritmada e contínua, né, que são as sucções, e obtidos ou produzidos a partir de produtos biológicos quimicamente indefinidos, secreções, excreções, inclusive tecidos ou órgãos patológicos ou não, que de alguma forma, tá, podem estar relacionados com a enfermidade ou doença do paciente, né? Nós temos duas grandes categorias de bioterápicos. Bioterápicos é o grupo em geral. Então, qualquer medicamento produzido conforme a farmacotécnica homeopática e obtido a partir de produtos biológicos, quimicamente indefinidos, secreções, excreções, tecidos e órgãos patológicos ou não, são bioterápicos. Esses bioterápicos são divididos em dois grandes grupos: os bioterápicos de estoque e os isoterápicos. Isoterápico é um tipo de bioterápico, tá? Vamos falar detalhadamente, né, de cada um deles, mas os bioterápicos de estoque são aqueles disponibilizados por laboratórios industriais especializados. As farmácias de manipulação só podem realizar as dinamizações a partir do ponto de partida do insumo ativo disponibilizado por esses laboratórios especializados, tá? Os isoterápicos, eles podem ser produzidos desde a coleta do insumo ativo nas farmácias de manipulação, desde que ela obedeça a alguns critérios da legislação sanitária, tá? E aí a gente vai falar a respeito disso.
Então, pessoal, os bioterápicos de estoque, o insumo ativo, ele é constituído por amostras preparadas e fornecidas por laboratórios industriais especializados. Então, a partir de uma prescrição, a gente pode realizar as diluições, as dinamizações para a dispensação desse bioterápico de estoque. Entretanto, se eu não conseguir encontrar esse insumo ativo a partir de um laboratório industrial especializado que me forneça aquele insumo ativo, não tem como eu fazer a dispensação daquele medicamento. Porque não tem como eu fazer coleta desse insumo ativo, ou preparo desse insumo ativo na farmácia de manipulação, por exemplo. Tá? Esses laboratórios industriais especializados, eles vão trabalhar, pessoal, com triturados de órgãos patológicos, né? Então, por exemplo, triturado de fração do pulmão tuberculoso, com preparado de diferentes variedades de carcinomas, neoplasias, de tumores, né? Bactérias do tipo Proteus morgani, isolado de fezes de crianças com diarreia, culturas de bacilo de Koch, cultura de bactéria causadora da tuberculose, né? A Mycobacterium tuberculosis, lisado de secreções uretrais benorrágicas, verá a coleta do pus de um paciente contaminado com a Neisseria gonorrhoeae, ou seja, ele está com gonorreia. Lisado de exudados bucofaríngeos de doentes contaminados com uma virose do tipo sarampo. Lisado de expectorações de doentes com coqueluche. Lisado de serosidade de lesões da sarna ou da escabiose, né? É o conteúdo seroso da vesícula escabiótica, aquele líquido do interior dessa vesícula. Então, pessoal, todos esses produtos biológicos, por vezes, né, de origem patológica, o insumo ativo obtido e coletado para o preparo das diluições a partir dessas substâncias biológicas, elas só podem ser disponibilizadas por laboratórios especializados, que são os bioterápicos de estoque, com uma autorização especial emitida por órgão sanitário competente. Tá? Agora, os isoterápicos, não necessariamente o insumo ativo precisa ser obtido de laboratórios especializados. Pode haver a coleta desses insumos ativos na farmácia, tá? Desde que você tenha uma sala segregada e em separado para a realização dessa coleta e com a descrição em procedimentos operacionais padrão em relação ao uso de equipamentos de proteção individual e a aplicabilidade, né, das normas de biossegurança para coleta desses materiais. Tá? Os isoterápicos são preparações medicamentosas feitas de acordo com a farmacotécnica homeopática, então envolve diluição, sucção, a dinamização, né? A partir de insumos relacionados com a enfermidade e a doença do paciente. Os isoterápicos são de dois tipos. Auto-isoterápicos. São aqueles cujos insumos ativos são provenientes do próprio paciente. Daí, auto. Então, é de origem endógena, tá? Cálculos, fezes, sangue, secreções, urina do próprio paciente e a ele destinados. Então, por vezes, é feita a prescrição da produção de um medicamento diluído a partir da urina daquele próprio paciente. Isso é um autoisoterápico. A farmácia pode realizar a coleta dessa urina do paciente? Sim, tá? É o que eu disse, usando as normas de biossegurança e com uma sala na farmácia segregada para isso. E a descrição dos procedimentos operacionais padrão, o uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Os heteroisoterápicos são insumos ativos utilizados no preparo do medicamento de origem exógena, não são do próprio paciente, são externos a ele, mas que de alguma forma o sensibiliza. Esses heteroisoterápicos, geralmente você vai coletar o alérgeno responsável por desencadear a reação de hipersensibilidade no paciente, você vai utilizar para produzir o medicamento isoterápico, tá? Então, por exemplo, poeira, pólen, toxinas, né?
Então, por vezes, o paciente é muito alérgico à poeira do ambiente domiciliar, poeira doméstica. Por vezes, é prescrita a coleta da poeira da casa, do ambiente domiciliar do próprio paciente, e, a partir disso, proporcionar uma diluição para o preparo de um isoterápico. Tá? Exemplos de isoterápicos. Poeira ambiental heteroisoterápico, né? É externo, é de origem exógena ao paciente. E esses outros exemplos são autoisoterápicos, tá? Excreções, escarro, fezes e pus do próprio paciente, raspado de pele e unha, pelos, cálculos renais, saliva, sangue, secreção auricular nasal ou vaginal e urina, né? Além de alguns fragmentos de órgãos e tecidos, desde que não sejam de origem patológica, porque senão é um bioterápico de estoque e isso só pode ser fornecido por um laboratório industrial especializado. Tá? Bom, pessoal, e agora a gente entra no estudo dos adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos, os veículos e recipientes utilizados na produção de tinturas mães ou medicamentos homeopáticos para dispensação ao paciente, né? Bom, pessoal, para que a gente utiliza esses veículos e recipientes? Para realizar as diluições, para incorporar as dinamizações, ou então para extrair os princípios ativos das drogas de origem vegetal e animal no preparo das tinturas homeopáticas, né? Então, por exemplo, água, álcool é muito utilizado para realizar as dinamizações. Para incorporar as dinamizações, a gente utiliza muito a sacarose e a lactose para a produção dos glóbulos, tablets, comprimidos. Extrair os princípios ativos das drogas na elaboração das tinturas homeopáticas. Então, para a tintura homeopática de origem vegetal, a gente utiliza água e álcool. Para a tintura homeopática de origem animal, a gente usa água e glicerina. Tá? Como eu já adiantei para vocês, né? Na unidade 3, o nosso primeiro capítulo, ele lida e trata a respeito do preparo dessas tinturas homeopáticas, e a gente vai ver isso em detalhe, tá? Os métodos de preparo, as características de cada um deles, a proporção em que essas tinturas devem estar presentes, se é de origem vegetal ou animal, tá? Devem atender às condições de pureza preconizadas nas farmacopeias, e nós, né, utilizamos como referência a Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição de 2011. Então, a água, pessoal, que tipo de água deve ser utilizada na homeopatia? A água para a homeopatia, ela deve ser obtida por destilação, bidestilação, deionização com filtração esterilizante ou osmose reversa, tá? Mas não é necessário uma água estéril para injetáveis, por exemplo, tá? Só não pode ser diretamente a água potável. Ela tem que passar por um processamento de purificação, né? Que seja destilação, bidestilação, deionização com filtração esterilizante ou osmose reversa, né? Todas as análises para o controle de qualidade, né? E as técnicas de controle físico-químico dos ensaios de pureza e microbiológico da água para uso em homeopatia estão descritos na Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição de 2011, tá? Esses testes, depois que a água foi submetida a esse processo de destilação, bidestilação, eles devem ser realizados mensalmente pela própria farmácia, ou esse serviço pode ser terceirizado, tá? E a água potável, né, responsável, ou a água potável utilizada para abastecimento da farmácia, aquela que vem na caixa d'água, ela também deve ser feita uma análise para o monitoramento da sua qualidade, e isso deve ser realizado a cada 6 meses, pelo menos, ou pela própria farmácia, ou por um laboratório terceirizado que forneça o resultado dessas análises, desse controle de qualidade. Então, no mínimo, né, a cada 6 meses, a água potável da caixa d'água que abastece a farmácia deve passar por testes ou análises de pH, cor aparente, turbidez, cloro residual, sólidos totais dissolvidos e contagem total de bactérias, coliformes totais, presença de Escherichia coli e coliformes termorresistentes, tá? O álcool. O álcool utilizado em homeopatia, que é um outro veículo, assim,
de grande relevância. Ele é utilizado em diferentes graduações alcoólicas. A homeopatia, ela não tem como haver produção de medicamento homeopático sem a disponibilidade de uma ampla variedade e com volume bastante considerável de álcool disponível na farmácia, tá? O álcool utilizado em homeopatia é o álcool etílico bidestilado, e as análises do seu controle de qualidade, assim como para a água, estão descritas na farmacopeia, tá? A gente utiliza álcoois em diferentes graduações alcoólicas na homeopatia. Eu vou citar algumas dessas graduações aqui, e isso, de verdade, eu já adianto que vai ficar um pouco abstrato, porque a gente ainda não entrou no método de preparo das formas farmacêuticas homeopáticas derivadas. Esse é objeto de estudo da unidade 3 e 4, que são os nossos próximos conteúdos, mas eu já vou aqui só a nível de contextualização mesmo, porque isso vai ficar melhor compreendido quando a gente entrar nos métodos de preparo dos medicamentos propriamente ditos, tá? Mas você usar o K20, A30, A77, a 96, tá certo? Então, o álcool 20%, por exemplo, ele é utilizado na passagem da forma sólida para a forma líquida durante um método hahnemanniano no preparo de medicamentos prescritos na escala 50 milesimal, tá? Ah, professor, que escala é essa? Em que momento dessa escala a gente faz a passagem da forma sólida para a líquida? Então, por isso que eu digo que às vezes fica um pouco abstrato, mas no método, quando a gente vê, vocês vão entender direitinho, tá? Na escala 50 milesimal, a gente sempre tem que partir com a trituração da droga em lactose, para depois passar para a parte líquida. É diferente da escala decimal e centesimal, né? O medicamento homeopático que é dispensado na forma de gotas, na forma líquida, que a prescrição vem lá pingar tantas gotas de tantas em tantas horas, abaixo da língua, né? Ele sempre vai em álcool a 30, tá? Aquele álcool lá tá a 30%, é uma graduação alcoólica, né, relativamente baixa, porque o medicamento ele é gotejado diretamente na boca, tá? Quando eu vou impregnar a última dinamização num glóbulo, porque a prescrição foi na forma de glóbulos, eu nunca poderei ter a última dinamização em álcool 30, porque o glóbulo tem lactose, ele tem sacarose, mais sacarose, tá? E esse açúcar é facilmente dissolvido pela água. Álcool a 30%, 70% é água. Então, o ideal é álcool a 96. A farmacopeia preconiza álcool igual ou superior a 77, mas o ideal é 96. Se vocês bem observam, para quem está fazendo estágio, supervisionado comigo, hoje teve um grupo de atividades que faz algumas indagações em relação a essas graduações. A gente já está vendo aqui, tá? Álcool A77 é empregado nas dinamizações intermediárias. Então, por exemplo, pessoal, se você prescreve um medicamento na 9CH, por exemplo, na forma de gotas, a nona dinamização, o nono frasco, se for em gotas, tem que estar álcool a 30. Se for para impregnar em glóbulos, comprimido, tablet, tem que estar em álcool igual ou superior a 77. E a 8CH, a 6CH, a 7CH, quer dizer, as dinamizações anteriores à da dispensação, eu vou diluir em álcool A77. Não é em álcool da mesma graduação alcoólica da dispensação, tá? E também não é o mesmo das primeiras dinamizações. Por isso que eu digo que às vezes fica um pouco abstrato, mas quando a gente vê o método na unidade 3, vocês vão entender direitinho. Álcool igual a 77, como eu disse, é a última dinamização líquida quando você vai impregnar em glóbulos, comprimidos ou tablets, tá? Porque glóbulo tem muita sacarose, a água dissolve. Comprimido tem muita lactose, o álcool dissolve. E tablet tem muita lactose também, o álcool dissolve, tá? Álcool a 96, né, próximo do absoluto, a gente também usa, assim como o álcool a 20, em determinadas etapas lá da manipulação de um medicamento, quando ele é prescrito no método hahnemanniano e na escala 50 milesimal, que é a ALM.
Isso aqui são alguns exemplos de graduações alcoólicas que podem ser requeridas na farmácia homeopática. 20, 30, 77, 96, né? Mas existem ainda outras graduações, 85, 80. Então, a gente tem que ter disponível na farmácia esses álcoois em diferentes graduações alcoólicas na farmácia homeopática, tá? E existe um aparelho, né, que permite o preparo do álcool a partir do álcool em estoque que você tem em diferentes graduações alcoólicas de uma maneira muito prática, que é o alcômetro, tá? Então, o alcômetro ele pode ali, ter quase um aspecto, ele é um pouco mais robusto, de um diâmetro maior do que um termômetro, né? Mas ele tem ali na sua base umas bolinhas de chumbo, né? E você mergulha ele numa proveta com álcool, uma proveta de capacidade de pelo menos ali 1 litro, e a posição em que o alcômetro ficar no menisco, né, da superfície do líquido do álcool, isso tem uma escala indicadora, e aonde ele parar te indica qual a porcentagem que esse álcool está. Então, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exato. Então, aqui, ó, de 10 a 100%. Então, ó, 10, 20, 30, 40. Esse álcool aqui está 40%. 50, 60, 70, 80, 90, o álcool absoluto, 100%, tá? Então, aonde esse álcool posicionar em relação à superfície do líquido, né, ao menisco, você tem a escala indicadora ali da porcentagem dele. Esse aqui está 10, 20, 30, esse álcool está a 40%. Ah, eu quero um álcool a 70, então tem que diminuir a quantidade de água, então eu vou adicionar mais álcool. E essa escala indicadora, o alcômetro, ele tende o quê? A se aprofundar na proveta. Ah, eu quero um álcool mais diluído, eu quero um álcool a 20, eu vou ter que pôr mais água, deionizado ou destilado, ou aquela água para a homeopatia. E aí o alcômetro ele vai elevar, ao invés de se aprofundar na proveta, para que a graduação alcoólica possa diminuir, tá? Então, de acordo com essa escala indicadora, é aquilo que eu disse para vocês, né? Um álcool mais diluído, com maior quantidade de água, 10, 20, álcool a 30%, né? Ele se aprofunda menos na proveta. Quanto maior a porcentagem de álcool, né? O alcômetro vai se aprofundar mais na proveta, e aí é álcool em graduação alcoólica maior, com pouca porcentagem de água. Então, álcool a 70, 77, 80, 96, né? Se eu não dispor de alcômetro na farmácia e eu só tenho álcool a 70, ou comprei álcool a 70 e comprei álcool a 96, aí eu não disponho do alcômetro na farmácia. E eu preciso preparar álcool a 20, eu preciso preparar álcool a 30, eu preciso preparar álcool a 80. Como é que eu faço? Aí eu tenho que lançar a mão da matemática, fazer alguns cálculos para eu saber quanto de álcool do estoque eu uso e quanto de água para o preparo daquela graduação que eu pretendo obter. A fórmula é proveniente da química, né? Aquela C1V1 é igual a C2V2, ou concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final, né? A concentração inicial é a graduação alcoólica do álcool que eu tenho na farmácia em estoque. O volume inicial é quanto que eu vou tirar desse álcool para obter a graduação que eu pretendo. Então, nessa fórmula, a volume inicial é a minha incógnita, né? A concentração final é a graduação alcoólica do álcool que eu quero obter, e o volume final é o volume final do álcool que eu quero obter naquela graduação alcoólica pretendida, tá? Aí eu quero saber quanto do álcool em estoque que eu vou retirar, é o meu volume inicial, tá? E para saber a quantidade de água que eu vou ter que adicionar, eu pego o volume final e subtraio do volume inicial. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quantos ml do álcool etílico do estoque e quantos ml de água são necessários para eu produzir 1 litro, 1000 ml
de álcool A77 a partir do álcool 96. Então, lá na farmácia eu comprei álcool 96, só que eu preciso de 1 litro de álcool 77. Como que eu faço para, a partir desse álcool 96, produzir esse 1 litro de álcool 77? Concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final, volume final. Concentração inicial, a graduação alcoólica do álcool que eu tenho em estoque, que é 96. O volume final é a minha incógnita, desculpa, volume inicial é a minha incógnita. Concentração final, a graduação alcoólica do álcool que eu quero produzir, que é álcool 77, e eu quero produzir quanto? 1000 ml, 1 litro. Mas eu coloco na fórmula em ml, tá? 77 vezes 1000, 77 mil. Então, o volume inicial é igual a 77 mil, dividido por 96. Fazendo as continhas, o volume inicial é igual a 802,08 ml de álcool. Então, o que acontece? Eu vou ter que usar esse volume de álcool 96 para produzir 1000 litros de etanol. Só que para chegar aos 1000 litros, eu vou completar o restante com o quê? Com água. Então, é 1000 menos 802,08. Ou volume final menos volume inicial, né? Volume final, 1000 ml, menos o volume inicial, que é 802,08, 197,92 ml de água. 802,08 com 197,92, somando esses dois valores, eu tenho o quê? 1000 ml, ou seja, 1 litro, tá? Então, lançando mão dessa formulazinha da química, pessoal, eu, a partir de qualquer álcool em estoque, eu consigo produzir no volume pretendido, né, álcool com a graduação alcoólica que eu pretendo, e por meio dessas duas formulazinhas eu consigo encontrar quanto do álcool em estoque que eu tiro e quanto de água que eu adiciono, tá? Caso você não disponha do alcoômetro, né, que é uma forma muito mais prática de você obter o álcool, né, nas diferentes graduações alcoólicas que você precisa. Bom, além de álcool e água, se utiliza também como veículo na homeopatia a glicerina, né, que é translúcida, que deve ter um odor característico, com uma consistência viscosa de sabor doce e semelhante a de um xarope, né? Ela deve ser bidestilada, obtida em alambiques de vidro, né? Deve ser clara, incolor, como eu disse, consistência de xarope, de odor característico e sabor doce. E a glicerina, a gente não usa aquelas dinamizações que você faz, as diluições, né? 50 CH, 30 CH, que você tem que ter os 30 frasquinhos ali para as diluições, você nunca vai usar glicerina para essas diluições. As diluições são sempre água e álcool. A glicerina na homeopatia, ela só é empregada para o preparo de tintura mãe. E tintura mãe só a partir de animais ou órgãos de animais, tá? Porque a tintura mãe a partir de vegetal é água e álcool. Então a gente só usa basicamente a glicerina na homeopatia para isso, para o preparo das tinturas homeopáticas a partir de animais vivos, recém-sacrificados ou dissecados, né? Lembra que a gente falou que existem medicamentos que usam o animal inteiro, né? Então a diluição é a partir da tintura homeopática do animal. Então, apis mellifera da abelha, a cantáridas, né, que é um besouro, um coleóptero, formica ruva, a aranha porta-cruz, né? Mergulha esses animais aqui, que fica lá por um determinado período, a gente vai ver na aula da tinturas mães, né? Depois eu filtro e a partir dessa tintura mãe eu vou fazendo as diluições, tá? Lactose, pessoal. A lactose ela é muito utilizada na homeopatia para o preparo de comprimidos e tablets e de alguns glóbulos, mas glóbulos basicamente não é lactose, tá? É a sacarose. A lactose ela é obtida, né, a partir da cana-de-açúcar. Gente, lactose é obtida da cana-de-açúcar. Sacarose é que é obtida da cana-de-açúcar, né? A lactose ela é obtida a partir da cana-de-açúcar. Gente do céu, a minha cabeça tá tão ruim. Nossa, hoje eu recebi a notícia de uma amiga, assim, muito próxima minha, sabe? Que internou e ela tem um filho muito novinho. Nossa, assim, a minha cabeça não anda boa, sinceramente. Eu ando muito angustiado, assim, e você vai funcionando meio que no automático, né?
Mas, enfim, não é sessão de van agora. A lactose, ela é obtida a partir do açúcar do leite, né? Ela é formada por dois açúcares simples unidos, glicose e galactose, que formam o açúcar do leite, né? E como eu disse, a lactose é muito utilizada para o preparo de comprimidos e tablets inertes, onde você vai incorporar dinamizações homeopáticas para que aquele comprimido e aquele tablet se tornem um comprimido ou um tablet homeopático, né? Ela deve ser pura, livre de impurezas, ela não deve ser adulterada, né, com amido, com sacarose ou com glicose. Como eu disse, você utiliza muito na confecção de tablets, comprimidos, alguns glóbulos, porque a maioria dos glóbulos não é lactose, tá? É sacarose. E agora uma informação importante que eu ainda não havia dito e também é objeto de estudo da unidade 3. Mas existem minerais, pessoal, porque assim, se for um medicamento homeopático prescrito a partir de animal ou de planta, você vai ter a tintura mãe, que é líquida, e você vai fazer as dinamizações. Mas às vezes é prescrita uma droga mineral e aquela droga mineral não tem solubilidade em nenhum veículo. Porque vamos supor que se passe nátrio muriático na 10DH. O nátrio muriático é o sal marinho. O sal marinho ele tem solubilidade em água, então você dissolve em água e a partir disso você faz as diluições. Agora, tem minerais que não têm solubilidade em água, nem em álcool, nem em glicerina. Ou às vezes ele até tem, mas, por exemplo, em éter de petróleo, né? E como é que você vai utilizar um solvente orgânico para fazer uma dinamização a partir disso? Não tem como. Aí você tem que, antes de partir para as diluições líquidas, porque aquele mineral não tem solubilidade, triturar em grau e pistilo de porcelana aquele mineral com lactose. Então, a lactose também é muito utilizada como recipiente na homeopatia no método de trituração. E aí comprime com um pistilo contra as porcelanas do grau, né, a droga mineral com a lactose para desagregar ou diminuir, pulverizar os cristais daquele mineral, para que depois disso você consiga, junto com a lactose, fazer as diluições na forma líquida, tá? Agora sim, a sacarose, né, considerado um açúcar das frutas, de um modo geral, é do reino vegetal, né? Aqui é glicose mais galactose, obtida a partir do leite de vaca. Aqui é glicose mais frutose, presente, né, em frutos diversos. No caso da sacarose utilizada em homeopatia, é um pó branco cristalino, obtido a partir da cana-de-açúcar, tá? Apresenta-se na forma de cristais ou massas cristalinas, incolores ou brancas, um pó cristalino branco com sabor doce e bastante característico. A sacarose é a base da produção dos glóbulos, tá? Glóbulos, microglóbulos e, às vezes, de comprimidos inertes. Mas é assim, glóbulo e microglóbulo, basicamente sacarose. Pode ter no glóbulo um pouco de lactose e no microglóbulo um pouco de amido, tá? Agora, comprimido e tablet é basicamente lactose. Alguns comprimidos, além da lactose, pode ter um pouquinho de sacarose. Às vezes é um pouquinho confuso isso, né? Mas é assim, ó. Comprimidos e tablets, que aqui não tá, mas eu vou mostrar para vocês. Lactose. Comprimido, além de lactose, pode ter um pouquinho de sacarose. Glóbulo é sacarose pura ou pode ter um pouquinho de lactose. E microglóbulos é sacarose e pode ter um pouquinho de amido, tá? Então, os glóbulos são pequenas esferas discoides, né, regulares, homogêneas, obtidas por drageamento, por sobreposição de camadas concêntricas de açúcar, e que você adquire esses glóbulos inertes, formados de sacarose ou sacarose e lactose, tá? Eles são obtidos em 3 tamanhos diferentes. Gosto tem cápsulas 000, 00, 0 alongada, cápsula 1, 2, 3, 4, 5, né? Glóbulo você pode obter o número 3, o número 5 ou o número 7, tá? O número 3, cada um deles pesa 30 miligramas, o 5, 50 miligramas, o 7, 70 miligramas, tá? São regulares, homogêneos, brancos, praticamente inodoros e tem sabor doce.
esses glóbulos, por exemplo, lá na farmácia, a escola, a gente tem número 5 e número 7. Número 3 não tem, que é o menorzinho, tá? E esses glóbulos têm uma restrição de uso, pessoal. Eles não podem ser prescritos para pacientes diabéticos, porque ele é sacarose pura, é açúcar, tá? Medicamento homeopático também, ele tem que ter um acompanhamento, assim, bem criterioso para pacientes etilistas, né? Ou seja, que estão em abstinência de álcool, né? Tratamento em alcoólicos anônimos, porque, assim, esses medicamentos têm álcool, e dependendo do grau do alcoolismo, né? O uso do medicamento homeopático pode desencadear uma vontade de voltar a ingerir, tá? Bebida alcoólica. Mas o conceito não tem que curar pelo mesmo da doença? Então, uma pessoa diabética tinha que ingerir esses aí de açúcar? Então, mas se eu administrar sacarose a um indivíduo sadio, o indivíduo não tem diabetes. Ele não vai manifestar diabetes. Então, o cura pelos semelhantes, de novo, não é o agente relacionado à doença. Então, isso aí é vacina, por exemplo. Você usar vírus vivo atenuado para impedir a doença por vírus, né? Agora, você usar o açúcar para o diabético, na verdade, você não fez uma experimentação patogenética da substância para saber que sintomas ela desencadeou. Você está usando o mesmo agente que está relacionado à doença do paciente. E na homeopatia não é o mesmo agente. É uma substância que, quando testada no indivíduo sadio, desencadeou sintomas semelhantes ao da doença do indivíduo. Mas, por vezes, a experimentação patogenética lá é para tratar uma determinada enfermidade a partir de planta e a doença foi causada por um protozoário, por exemplo. Certo? Isso que você disse aí já seria isoterapia. Aí é o isoterápico, não é o homeopático. Tá? Se você der açúcar a um indivíduo que não tem diabetes, tudo bem, ele pode até aumentar um pouco a glicemia, mas se ele não tem diabetes, a insulina vai vincular isso para o meio intracelular e logo ele é capaz de diminuir a concentração de açúcar no sangue, tá? Das formas homeopáticas sólidas, o glóbulo é a mais prescrita. Então, assim, o que tem mais saída? Gotas, se for na forma líquida, né? Que aí é o medicamento diluído em água e álcool. Só o último frasco da dinamização você rosqueia com uma tampa e conta-gotas, né? Agora, se for glóbulo, você tem que pegar essa última dinamização líquida e impregnar no glóbulo, né? E aí vem lá, chupar tantos glóbulos. Tá vendo aqui, ó, por exemplo? Esse aqui é o número 3 ou 5 e esse é o 7. Eles têm um tamanho um pouquinho diferente, né? Microglóbulos. Os microglóbulos são pequeniníssimas esferas. Os glóbulos são pequenas esferas de sacarose e ou sacarose e lactose. Os microglóbulos são pequeniníssimas esferas de sacarose ou então sacarose e amido, tá? Eles são muito pequenos, pessoal. Tanto é que você não conta microglóbulos. Eles vêm disponibilizados num peso padrão, de modo que 100 microglóbulos pesem 63 miligramas. Então, se você quer 100 microglóbulos, você pesa 63 miligramas, você tem 100 microglóbulos ali, porque ninguém vai contar esses 100. Eu preciso de 50 microglóbulos. 63 dividido por 2, eu peso essa quantidade. Eu preciso de 30 microglóbulos, faz a regrinha de 3. 63 miligramas é 100 microglóbulos. 30 microglóbulos X, para eu saber quanto que eu vou pesar. Ninguém vai contar isso. Professor, mas e aí a hora que prescreve para o paciente, pesa tomar 20 miligramas de microglóbulos? Não. Microglóbulos não usa na dispensação do medicamento. Eu só dispenso na forma de glóbulos, que podem ser contados. Microglóbulo, gente, ele foi criado só para produzir o medicamento na escala 50 milesimal. Então tem uma etapa lá, várias da escala 50 milesimal, que a gente precisa impregnar a diluição em microglóbulos e depois dissolver um microglóbulo em uma gota de água destilada
É uma receitinha de bolo que a gente vai estudar. Então, nunca que você vai ver a dispensação de um medicamento homeopático na forma de glóbulos, porque isso é inviável de contar, né? E só é prescrito mesmo na forma de glóbulos, para dispensação. Agora, a gente precisa de microglóbulo para manipular medicamento na escala 50 milesimal, que o símbolo dela é essa, LM, tá? E o ideal não é nem o glóbulo ser dispensado assim nesse frasco de vidro âmbar sem um batoque. A gente tem que ter um batoque aqui com uma abertura de um diâmetro do tamanho do glóbulo dispensado. Tipo como se fosse o tic-tac, você tirar assim contando. Não para você verter esse frasco aqui e correr o risco de derramar e derrubar tudo isso na mão ou ainda no chão, que é pior, né? Então, o ideal é você ter lá um batoque para a dispensação do glóbulo, tá? Aí você conta direitinho. Os comprimidos, você adquire os comprimidos inertes, né? De lactose, ou alguns pode ter lactose e sacarose, mas a base da produção é lactose. Produzidos industrialmente, né? Você tem que ter lá uma mistura de pós, lactose, diluentes, aglutinantes, desagregantes, desintegrantes e lubrificantes submetidos a uma máquina de compressão. E você adquire esses comprimidos para você possa impregnar dinamizações líquidas nele, né? Mas assim, gente, a prescrição, se for para dispensar na farmácia de manipulação, vai vir tantos gramas de glóbulo. O clínico homeopata não vai prescrever em comprimido, tá? Então, basicamente, nem adquire na farmácia de manipulação, tá? Comprimido homeopático só se for um medicamento homeopático industrializado mesmo. Mas você pode adquirir. Eles são abaulados, né, com formato discoide, são bastante homogêneos, porque são submetidos a uma máquina de compressão, é um equipamento automatizado. Eles vão pesar entre 100 e 300 miligramas. Brancos, inodoros e de sabor levemente adocicado, por causa da lactose, né? A sacarose é que promove um sabor mais doce, mas a base da produção dele é a lactose. Impregnado com dinamização líquida para obtenção da forma farmacêutica sólida chamada de comprimido. E esses são os tablets, tá? Os tablets eles são obtidos por moldagem em tableteiro, com lactose e álcool 77. Você molda, obtém tipo uma pasta e coloca numa forma, tipo uma forminha de acrílico, semelhante a de fazer chocolate, sabonete, né? E você então tem o tableteiro. Ele pode ser produzido na farmácia de manipulação. Você não precisa adquirir o comprimido, você não precisa adquirir como comprimido inerte e o glóbulo inerte, né? Você pode moldá-lo, desde que você disponha, né, dessas forminhas e tal. Os tablets, eles não serão tão regulares e homogêneos como os comprimidos, porque é ali um processo meio que manual, então eles podem ter umas extremidades, né, mais irregulares, né, e eles têm um peso menor do que os comprimidos. Os comprimidos está entre 100 e 300, e cada tablet geralmente é entre 75 e 150 miligramas. E são utilizados para incorporar dinamizações líquidas para obtenção da forma farmacêutica sólida tablets. E ainda, pessoal, o tablet é muito utilizado, sabe para quê? Tem medicamento homeopático que você dispensa ele na forma de pó. Lembra daquelas drogas minerais insolúveis que você tem que triturar em lactose? Olha lá, ó. Preparo de dinamizações feitas a partir de substâncias insolúveis, você tritura em lactose. E às vezes é prescrito o medicamento, né? Por exemplo, fosfato de magnésio hexaidratato 3CH-TRIT. O TRIT vem de triturado. E aí essa prescrição pode vir assim, ó, dispensar 5 envelopes ou 5 papelotes. Aí você vai distribuir esse pó nos sachês, nos envelopes, né, ou nos papelotes farmacêuticos. Ou pode vir assim, fosfato de magnésio hexaidratado 3CH-TRIT, 30 tablets. Então, pessoal, o que acontece? Se você adquire o glóbulo e o comprimido da indústria de maneira inerte e você só faz a impregnação na farmácia,
Se for na forma de pó, o que você precisa dispensar do medicamento homeopático, como é que você vai incorporar esse pó nesse glóbulo e nesse comprimido que já estão manipulados? O pó você consegue manipular na forma de tablet, porque você molda lá na forminha. É você quem faz, né? Então você vai misturar lactose numa determinada proporção de álcool 77 e com o pó do medicamento homeopático e moldar isso no tableteiro. E aí, na quantidade de tablets que foram prescritos, deixar secar, depois você desenforma. Então, às vezes, pode ser prescrito dessa forma também, tá? E quando a gente for ver os métodos de preparo de formas farmacêuticas, a gente vai ver de acordo com a farmacopeia homeopática qual a proporção entre lactose e álcool 77 que você tem que ter para dar o ponto de molde, para formar essa pasta aí, tá? Recipientes e acessórios utilizados na homeopatia, né? Aqui diz respeito às embalagens em que você vai acondicionar as tinturas mães, em que você vai dispensar os seus medicamentos homeopáticos, tá? O ideal é que as tinturas, após produzidas, sejam disponibilizadas em frascos escuros de vidro âmbar, tá? Mas pode ser também em frascos plásticos, branco-leitosos, de polietileno, polipropileno, policarbonato, tá? Mas, assim, via de regra, o mais utilizado é o vidro âmbar mesmo, né? Vidros âmbares de tamanho maior. Tá? Para a preparação e estocagem de medicamentos e tinturas homeopáticas, são utilizados frascos de vidro âmbar. Para as dinamizações, pessoal, para as diluições, a gente sempre vai usar frasquinhos de vidro âmbar, né? Então, vamos supor, se foi prescrito na 50 CH, eu vou ter que ter uma bateria ali de 50 frascos. Se for 30 CH, eu vou ter que ter ali disponibilizados na bancada 30 frascos. Geralmente, a farmácia padroniza adquirir frascos de vidro âmbar de 20 e de 30 ml. E tem que ter muitos frascos, tá? Pensa, 200 CH, tem que ter 200 frascos na bancada para você manipular o medicamento, tá? Frascos de capacidade maior, 100 ml, 120, você pode até dispor de alguns, mas de 20 e de 30 ml, a farmácia tem que ter, sim, um estoque bem considerável, tá? Para atender a demanda, né, do receituário, das prescrições. Para dispensação, pode ir os glóbulos e as gotas em frascos de vidro âmbar ou em frascos plásticos, né? Branco-leitosos de polietileno, ou então de polipropileno, ou os de policarbonato, tá? Os medicamentos homeopáticos dispensados na forma de pó, o ideal é que eles sejam dispensados em papéis impermeáveis, né? Do tipo papel manteiga ou o papel pérola branca, né? Ou qualquer outro tipo de papel que tenha um grau de permeabilidade a substâncias gordurosas, igual o laminato, por exemplo, também, né? Em sachês ou em envelopes farmacêuticos. Ou você pode moldar lá no tableteiro, como eu expliquei para vocês. Qualquer frasco de qualquer produto, né, ou de qualquer embalagem que você venha utilizar para manipular ou dispensar um medicamento homeopático, pessoal, mesmo que ele nunca tenha sido utilizado, que a gente fala frascos virgens, ou se você já utilizou para preparar algum medicamento homeopático na sua farmácia, ele tem que passar por um processo de lavagem e esterilização para inativar a energia medicamentosa, tá? Então, a homeopatia considera que você adquiriu frascos de vidro ou frascos plásticos, eles precisam passar por um processo de lavagem e esterilização antes de você utilizá-los pela primeira vez para manipular um medicamento homeopático. E todas as vezes que você o utilizar para produzir ou atender uma prescrição, uma manipulação, pessoal, você necessitará de submeter, após aquela manipulação, aqueles frascos a um processo de lavagem e esterilização, porque acredita que a energia medicamentosa utilizada na manipulação daquele medicamento homeopático venha a interferir na energia medicamentosa no atendimento de uma próxima prescrição. Então, é um processo que a gente chama de inativação da energia medicamentosa, tá? E como que deve ser feita essa lavagem e essa esterilização? Então, os
frascos de vidro, né, os frascos de vidro âmbar, virgens ou utilizados na manipulação de cada medicamento, para que eles possam estar preparados, né, ou nas condições ideais para atender a uma próxima prescrição, você deve lavar em água corrente, enxaguar por 2 vezes em água destilada e depois submetê-los ao processo de esterilização, que pode ser por calor úmido em autoclave ou em estufa, né, por calor seco. Então, ó, vidros virgens e usados devem ser lavados em água corrente, enxaguados por 2 vezes em água destilada, escorridos e colocados em autoclave, esterilização por calor úmido a 120 graus, 1 atmosfera por meia hora, ou em estufa a 180 graus por meia hora, ou a 140 por 60 minutos. Os frascos, né, plásticos que não suportam, né, ou que não podem ser submetidos à esterilização ou por calor úmido ou por calor seco, você vai lavar e enxaguar da mesma forma. Lavar em água corrente, enxaguar por 2 vezes em água destilada, e aí o processo de esterilização não vai ser por calor úmido ou por calor seco. Você vai deixar mergulhado em um recipiente com álcool 77 por 2 horas. Você não vai levar para autoclave, né? Então, o processo de lavagem e enxágue é o mesmo. Agora, os vidros, você esteriliza em autoclave por calor úmido ou em estufa por calor o quê? Por calor seco. E no caso dos frascos plásticos, você vai deixar mergulhado, né, em um recipiente ali, uma bacia, por exemplo, por 2 horas em álcool 77. Não é álcool 70, tá? É álcool 77, que a homeopatia preconiza. E a farmacopeia, acho que até a segunda ou primeira edição, preconizava álcool 70. E depois inventaram esse negócio aí de colocar álcool 77, que é mais difícil ainda para produzir o álcool, né? Porque o álcool 70 você compra ele a 70. Agora, 77 você tem que levar lá para o alcômetro para elevar 7% da graduação dele. Esse capítulo de vocês, pessoal, traz uma série de conceitos que não devem ser decorados, mas eles devem estar compreendidos na cabeça de vocês, porque quando a gente entrar na unidade 3 e 4, que a gente vai falar da farmacotécnica homeopática, dos métodos e das escalas, a gente vai usar esses conceitos sem precisar de ficar definindo lá, explicando o que é. Então, você fala lá corte, potência, forma farmacêutica básica, embalagem primária, né? Diluição, sucção, agitação ritmada. Aí você já tem que saber mais ou menos o que é isso. O livro tem esses conceitos, dá uma lidinha lá, recorram a eles, tá certo? Antes da gente entrar, você não precisa, pessoal, ter uma sala de lavagem e esterilização só para os frascos, né, utilizados na homeopatia, na farmácia não. Ali pode ser a mesma sala que é utilizada para lavagem dos materiais, dos equipamentos e das vidrarias utilizadas na manipulação da alopatia. A única restrição que é descrita e o critério necessário na legislação sanitária é que seja em horários diferentes. Na hora que você for lavar e esterilizar esses frascos que foram utilizados na homeopatia, que você não esteja ali fazendo a lavagem ou limpeza de vidrarias que foram utilizadas na manipulação de medicamentos alopáticos, tá? Mas não precisa ser um setor de lavagem separado, não. Só que seja em horários diferentes. Olha lá, pessoal, agitação ritmada, né? O que é agitação ritmada? É o processo que consiste da agitação vigorosa e ritmada de fármacos sólidos ou líquidos solúveis dissolvidos em um insumo inerte adequado, né? Essa agitação ritmada é a tal da sucção, que pode ser feita manualmente, quando você golpeia o fundo do frasco do medicamento contra um anteparo semirrígido, que é uma almofadinha de densidade 23 encapada com couro sintético, ou de maneira automatizada quando você usa uma máquina succionadora ou uma braçadeira mecânica. Vou mostrar foto de todos esses equipamentos e dessas aparelhagens lá na unidade 3, tá? E essa agitação também, ela é considerada quando você tem uma droga insolúvel
e você desperta a atividade mecânica e a desagregação das partículas e das moléculas dessa droga solúvel quando você tritura ela em grau e pistilo com lactose. Área de manipulação homeopática. Área destinada à manipulação de preparações homeopáticas. Essa tem que ser segregada. Não adianta na farmácia você ter laboratório de sólido, semissólido e líquido, manipular ali gel, creme, pomada alopática ou cápsula, pomada, gel, creme e cápsula alopáticos e utilizar aqueles laboratórios para manipular medicamento homeopático. Você tem que ter uma sala só para manipular medicamentos homeopáticos. Aí a lavagem pode ser a mesma, né? Entretanto, em horários diferentes. Agora, para manipular homeopático, se vê lá no seu sistema que você tem ordens de manipulação, dispensando medicamento homeopático, que você não terceirizou, você não está obtendo de uma outra farmácia para vender, e você está manipulando ali, e uai, mas aqui só tem laboratório de sólido, semissólido e líquido, onde você manipulou homeopático? Dá problema, tá? Diluição. Redução da concentração do insumo ativo ao ponto de partida pela adição de insumo inerte adequado, necessário para minimizar os sintomas da agravação, né? É um dos pressupostos dos fundamentos da homeopatia, o uso de doses mínimas, doses não ponderais, porque em virtude do princípio da similitude, ao usar substâncias que no indivíduo sadio causam sintomas semelhantes ao da doença natural, que você tire a fase de agravação ou somação dos sintomas. Dinamização. Inclusive, é até um conceito, né? Perguntado no primeiro grupo de atividades lá do estágio, supervisionado. A dinamização, pessoal, é o processo de diluição seguido de sucção ou agitação ritmada, tá? O medicamento dinamizado, ele foi diluído e ele foi submetido à agitação, ao golpeamento do frasco no anteparo ou nas braçadeiras mecânicas ou máquinas succionadoras, tá? Processo de diluição seguido de agitação ritmada ou sucção, e quando a droga for insolúvel, uma trituração em grau e pistilo, né? Do insumo ativo em um insumo inerte adequado. A finalidade da dinamização, pessoal, é o desenvolvimento da capacidade terapêutica do medicamento. É a concentração decrescente das formas farmacêuticas básicas de cada diluição realizada, seguida de agitação ritmada, de modo que a gente possa vir a obter uma potência, né? Além da diluição, o medicamento passou a ser agitado e aí passou a ser chamado de dinamizado devido àquele fato curioso de que Hahnemann observou que os pacientes que moravam mais distantes de sua casa estavam se recuperando mais rapidamente. E antes ele só diluía o medicamento, ele não agitava. E aí ele disse que o vasculejamento durante o transporte, né, desse medicamento até a casa do paciente, quando era mais distante da casa dele, incorporava uma energia medicamentosa, uma energia cinética, e que favorecia a atividade, né, do medicamento homeopático em questão. Dispensação, ato de fornecimento e orientação ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, por meio de assistência, né, orientação farmacêutica, ou até mesmo, se ela for de um acompanhamento do paciente, com a anotação em uma ficha, né, e acompanhamento de todo o tratamento farmacológico do paciente, é uma atenção farmacêutica, né. Dose, quantidade de medicamento a ser administrada em gotas, se for líquida, geralmente sublingual, abaixo da língua, gramas ou unidades, né? Gramas se for prescrevida em papelotes, em sachês, na forma de pó, e em unidades se for na forma de glóbulo, microglóbulo, glóbulo, comprimido ou tablet. Ele vai falar chupar tantos glóbulos, quer dizer, tantas unidades, né? A droga solúvel e insolúvel são conceitos relacionados a medicamentos homeopáticos manipulados a partir de drogas minerais. Porque a partir de drogas vegetais e animais a gente tem quem? A tintura mãe. E a tintura mãe, via de regra, ela está ali solúvel, em água e álcool ou água e glicerina, né? A droga solúvel é a substância que atenda ao critério de solubilidade referente aos termos descritos na farmacopeia homeopática brasileira, como muito solúvel, facilmente solúvel, solúvel ou ligeiramente solúvel. Por exemplo, nátrio muriático, sal marinho, é solúvel em água, né? Droga insolúvel, substância que atenda ao critério de solubilidade referente aos termos descritos na farmacopeia, como muito pouco solúvel, praticamente insolúvel ou insolúvel. Essas drogas, para fazer a diluição, elas têm que sofrer um processo de trituração
em grau e pistilo de porcelana, utilizando lactose como insumo inerte. Embalagem primária é o recipiente e ou acessório destinado ao acondicionamento ou envase que mantém contato direto com as matérias-primas, com o produto manipulado e as matrizes e que atenda aos requisitos farmacopeicos, que pode constituir como forma de proteção, removível ou não, destinada a envasar ou manter, cobrir ou empacotar. Então, a embalagem primária é o frasco de vidro âmbar em que você acondiciona a tintura mãe, é o frasco de vidro âmbar em que você dispensa o medicamento homeopático na forma de gota ou glóbulo, é o frasco branco leitoso de plástico de diferentes materiais, policarbonato, polietileno, polipropileno, e está em contato direto ou com a forma farmacêutica básica, de ponto de partida, que é a tintura mãe, com as matrizes ou medicamento homeopático. Escalas é a proporção entre insumo ativo e insumo inerte na preparação das diferentes diluições. A escala só existe para o método hahnemanniano, tá? Para o método Korsakoviano e fluxo contínuo não tem escala. E no método hahnemanniano nós temos 3 escalas: a decimal, uma parte do insumo ativo para 9 do insumo inerte, a centesimal, que é uma parte do insumo ativo para 99 do insumo inerte, e a 50 milesimal, que é uma do insumo ativo para 49.999 do insumo inerte. Respostinha da atividade 1. Várias respostas, né? Eu estava vendo aqui, agitação ritmada, quais os equipamentos ou aparelhos utilizados, né? Realmente, grande parte das respostas foram dadas aqui. Forma farmacêutica homeopática é a preparação resultante da manipulação do insumo ativo e inerte de acordo com as regras da farmacotécnica homeopática, né? Os medicamentos homeopáticos podem ser de uso interno, gotas, papelotes na forma de pó, glóbulo comprimido, tablet, né? Ou de uso externo, pessoal, que são as semissólidas ou plásticas, né? As de uso tópico. Existe pomada, gel e creme homeopático. A gente vai ver a base galênica é a mesma, aquela pomada, a base da pomada que você produz lá na tecnologia farmacêutica, na farmacotécnica, o gel carbopol, o natrozol, é o mesmo utilizado na homeopatia. A diferença é que aqui você vai fazer a diluição, e aí aquela diluição líquida você homogeneiza com a base da pomada, do gel ou do creme, na proporção de 10%. Então, por exemplo, se você produzir 50 gramas de gel, pomada ou creme, você incorpora 5 ml. Se for produzir 100 gramas, você incorpora 10 ml da diluição, tá? E isso tudo nós vamos ver lá na unidade 4. Formas farmacêuticas de uso externo é a unidade 4. Direitinho como é que manipula, tá? E a única diferença é que essas bases galênicas não podem ter agentes corretivos de cor e nem de aroma. Então, pomada, gel e creme homeopático não pode ter essência e nem corante, porque acredita que isso inativa o insumo ativo, tá bom? Então, elas não podem ter cheiro e não pode ter cor. É a base branca lá, sem cheiro. Forma farmacêutica básica. Preparação, que constitui o ponto inicial para a obtenção das formas farmacêuticas derivadas. É aquela que ainda não sofreu nenhuma diluição, nenhuma dinamização. Ou seja, pessoal, a forma farmacêutica básica é a tintura mãe ou a droga mineral com a qual vou manipular o medicamento homeopático. Forma farmacêutica derivada é a preparação obtida a partir da forma farmacêutica básica ou da própria droga, né? Se for, no caso, uma droga mineral, que aí você não tem tintura homeopática para droga mineral, obtida através de diluições sucessivas, seguidas das sucções, porque o medicamento homeopático, além de diluído, ele é succionado, ele é agitado, ou seja, ele é dinamizado, né? Destinada ao estoque ou à dispensação. Inicia-se pela primeira potência, independente da escala. Inativação. É o processo pelo qual se elimina por meio de calor a energia medicamentosa impregnada nos utensílios e embalagens primárias para sua utilização. Essa inativação para frascos de vidro, ela é realizada por calor úmido, autoclave ou calor seco, estufa. E no caso de frascos plásticos, deixa mergulhado por 2 horas em álcool a 77.
foi o que nós acabamos de ver aqui. Insumo ativo. O insumo ativo consiste na droga, fármaco, ou a forma farmacêutica básica, que são as tinturas mães, né? Ou forma farmacêutica derivada, como matriz, utilizada como ponto de partida para a preparação do medicamento. Insumos inertes são os veículos ou recipientes, né? Substância complementar de qualquer natureza, desprovida de propriedades farmacológicas ou terapêuticas e utilizada como veículo ou recipiente. O insumo inerte a gente usa para realizar as dinamizações, realizar as diluições, incorporar as dinamizações, extrair os princípios ativos no preparo das tinturas homeopáticas. Quem são eles? Água, álcool, glicerina, sacarose, lactose, né? Amido. Matriz é a forma farmacêutica derivada preparada segundo os compêndios homeopáticos reconhecidos, que constitui estoque para as preparações homeopáticas posteriores. Vamos supor, pessoal, que se prescreva assim, ó. Calcária carbônica na 50 CH. Eu vou dispensar a diluição do 50º frasco. O que eu vou fazer com os outros, com o conteúdo dos outros 49 frascos? Descartar, tá? Todo aquele álcool utilizado, né? Então, numa aula prática é o que a gente faz. Por isso que nas aulas práticas eu sempre vou passar dinamizações mais baixas, porque desperdiça, entre aspas, muito álcool, já que aquilo ali não está sendo dispensado por algum paciente. Na farmácia de manipulação, você não vai dispensando isso. Você estoca. Você dispensou a 50ª, você estoca o frasco da 49, da 48, da 47ª, da 45ª, etiqueta, isso tem um prazo de validade de 6 meses, e deixa estocado. Porque imagine você, quando vier a prescrição lá, de novo, de calcária carbônica na 60 CH, você tem a 49 estocada, você só precisa fazer mais 11 diluições, ao invés de partir lá da tintura mãe da primeira. Então, quando você abre sua formato de manipulação, seu estoque mínimo vai estar zerado, né? Em relação a essas matrizes. Mas, de acordo com que as prescrições chegam, você vai estocando isso. Porque pensa lá, na 200 CH, quantas agitações, quantas sucções você fez, e aí, se vier uma outra na 200 de novo, ou na 205, você tem a 199 estocada, você faz mais uma ou mais 5 dinamizações só, né? É o que a gente chama de matriz, tá? Ponto de partida. O ponto de partida é a sua forma farmacêutica básica, ou a tintura mãe, no caso de drogas vegetais e animais, ou no caso de drogas minerais, né? É essa droga ou esse mineral, esse insumo ativo, utilizado em uma determinada potência como ponto inicial para a obtenção das formas farmacêuticas derivadas. Potência, indicação quantitativa do número de etapas sucessivas de dinamizações aos quais foram submetidos os insumos ativos da preparação. Então, quando você vê lá, Allium cepa na 9DH, 9 é a potência. Mercúrio solúbilis na 33 LM, a 33, 33ª é a potência. Tá? Sucção é sinônimo de agitação ritmada. Sucção é o ato de golpear o fundo do frasco manualmente, num anteparo semirrígido, almofadinha de densidade 23 encapada com couro sintético, ou de maneira automatizada na braçadeira mecânica ou máquina succionadora. Se a droga for insolúvel, considera-se como sucção ou agitação ritmada, triturar em lactose a droga em grau e pistilo. Tintura mãe homeopática. É a primeira aula da unidade 3 que a gente vai ter. É o ponto de partida, a preparação farmacêutica na forma de solução, resultante da ação extrativa de um insumo inerte, hidroalcoólico, se for droga vegetal, e hidroglicerinado, se for droga animal, né? Conforme a farmacotécnica descrita nos compêndios reconhecidos pela Anvisa. Ela pode ser produzida a partir de maceração ou percolação.
Para planta fresca, maceração. Para planta dessecada, você pode usar maceração ou percolação. Trituração é a agitação ritmada ou sucção da droga mineral insolúvel, em que você vai comprimir a droga, utilizando como insumo inerte lactose, com um pistilo contra as porcelanas do grau. Tá? Parte de conceito e definição é um pouco chata, e não é para decorar, mas leiam no livro, porque quando a gente começar a falar dos métodos, gente, eu não vou ficar, a forma farmacêutica derivada para essa droga, aí eu vou ter que dar o conceito. Então, isso aí tem que estar imbuído no entendimento de vocês, né? Para a inativação desse frasco, se utiliza a esterilização por calor úmido, da autoclave. O que é inativação? Então, por isso que é importante vocês terem esses conceitos muito bem formulados, né? Você não precisa decorar a definição, mas que você tenha um entendimento deles, tá certo? A partir da aula que vem, pessoal, na verdade é o seguinte, nossa prova é dia 9 de abril, né? A partir da aula que vem, eu vou falar de algumas questões sobre a legislação na farmácia homeopática, no que diz respeito a montagem e requisitos para a instalação de uma farmácia homeopática, garantia e controle de qualidade, né? Os processos relacionados à farmácia homeopática propriamente dita, algo de legislação. E depois a gente parte para uma revisãozinha para a nossa primeira avaliação oficial, porque basicamente a gente está fechando o conteúdo da unidade 2 e para a primeira avaliação oficial nós trabalhamos apenas com o conteúdo da unidade 1 e 2, tá bom? Eu quero passar alguns recadinhos para vocês em relação ao AVA, mas antes disso eu vou finalizar a gravação para ela não ficar muito extensa. Sobre o conteúdo, antes de eu passar para essas explicações sobre o AVA, alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta, algum questionamento, alguma indagação? Professor, Oi? estava com o computador ligado para te perguntar isso no final da aula, mas aí descarregou aqui, aí eu não, talvez você lembre o nome. Estava olhando aquela legislação que você sugeriu para a gente responder as atividades, e lá tem uns nomes que não é medicamento homeopático, é alguma coisa isofre, ai, porque eu não entendi se aquilo lá também é medicamento homeopático. Tem o eu não vou lembrar, professor. Anti-homotóxico. Isso, e tem um outro nome também bem difícil. Isoterápicos, não? Iso, Auto-isoterápicos, iso, heto-isoterápicos, anti-homotóxicos. aí eu não entendi se isso também é uma classificação, porque quando fala dos registros, falam desses nomes. E aí eu fiquei perdida, eu busquei na internet a definição e lá está falando que são medicamentos que curam pelo semelhante e tal, meio que a definição do homeopático mesmo. Mas Isso. aí eu queria saber se é. Então vamos por partes. Os isoterápicos, que podem ser auto ou heteroisoterápicos, de acordo com a origem do insumo ativo que foi utilizado para a diluição e obtenção daquele medicamento, autoisoterápicos, quando você retira o insumo ativo do próprio paciente, ele é de origem endógena. Ou heteroisoterápicos, quando ele é de origem exógena, quando o insumo ativo é externo ao paciente, mas que de alguma forma o sensibiliza. Então, geralmente, são substâncias que para aquele paciente ela atua como um alérgeno, tá? Esses medicamentos são preparados conforme a farmacotécnica homeopática, então tem diluição, tem sucção, tem dinamização, mas eles não são considerados homeopáticos. Por quê? Porque eles não passaram por experimentação patogenética. Então, isso aqui, às vezes, é o clínico, de acordo com a linha de raciocínio dele, né? Com a prática médica que ele atua, ele pode prescrever esse tipo de medicamento. Por exemplo, um medicamento diluído produzido a partir da urina desse medicamento, porque ele usa lá uma determinada teoria de que isso é capaz de curar cálculos renais, por exemplo. Só estou dando um exemplo. Mas não foi testado a urina, alguma secreção de algum paciente ou sangue em voluntários sadios. Então, é por isso que eles são
produzidos por diluição, por dinamização, por sucção, de acordo com a farmacotécnica homeopática, e eles vêm, inclusive, no método, tá? Hahnemanniano, Korsakoviano, fluxo contínuo, a potência, a sucção, é tudo a mesma coisa. Só que isso não passou por experimentação patogenética. Isso aí é um raciocínio clínico lá da medicina utilizada pelo prescritor que vai pedir a manipulação desse medicamento. O primeiro grupo é esses isoterápicos, entendeu? Eu entendi, mas eu acho que não é isso. Mas eu vou olhar o nome direitinho e eu te mando depois. Aí tem os anti-homotóxicos. Aí os anti-homotóxicos são medicamentos dinamizados, produzidos segundo a farmacotécnica homeopática e baseadas na fundamentação da experimentação patogenética também. Só que o que é que caracteriza o medicamento anti-homotóxico? É porque geralmente ele é industrializado e ele usa uma variedade muito grande de princípios ativos. São princípios ativos muito diferentes. Ou às vezes ele tem até o mesmo princípio ativo 3 vezes ali no medicamento, mas em potências diferentes. Então, por exemplo, nátrio muriático na 10DH, nátrio muriático na 30DH e nátrio muriático na 50DH. Essas diferentes potências no mesmo medicamento. Às vezes, num medicamento anti-homotóxico, você tem 30, 40 insumos ativos diferentes diluídos ali e no final eles são todos misturados para fazer a formulação final daquele medicamento. E todos eles são baseados na premissa de depurar toxinas do corpo, daí anti-homotóxico. Mas a farmacotécnica, o método de preparo deles é igualzinho dos medicamentos homeopáticos, tá? Já ouviu falar no Neurexan e no Traumel? Não. Não? Geralmente se encontra em prateleiras de algumas drogarias, tá? Neurexan, depois você lê a bulinha do Neurexan e do Traumel, são anti-homotóxicos. E muito utilizados, inclusive, para pessoas assim, que têm uma enxaqueca muito severa. E enxaqueca está sendo uma das complicações de Covid a longo prazo, tá? A pessoa às vezes faz uso de amato, gente, para enxaqueca, que não melhora, né? E vai se tornando um pouco dependente mesmo da medicação. E eles podem ser usados por várias vezes ao dia. O Traumel você pode usar de meia em meia hora, tá? E chupar os glóbulozinhos e ajudam demais da conta. Neurexan e Traumel são anti-homotóxicos. Exemplos, tá? Mas então eles não são medicamentos homeopáticos. O anti-homotóxico, sim. Só que como ele é baseado nessa premissa da homotoxicologia, que é a depuração de toxinas, ele tem esse nome especial, mas ele passou por experimentação patogenética. Os isoterápicos não, tá? Entendi. É um, é um pouco confuso, né, gente? É muita coisa mesmo. Eu compreendo. Mas é um dia de cada vez, assim. E que bom que você percebeu essa diferença, teve essa curiosidade. É por isso que vai... Busca a bolinha do Traumel e do Neurexan, que você vai achar interessante, tá? Tá bom. Mais algum questionamento, pessoal? Então, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, bom final de semana, se cuidem e até a aula de sexta que vem. Mas eu ainda tenho um recadinho para vocês na hora que eu acabar a gravação, tá?